Namorada levou o ex pro churrasco e disse que era primo. A churrasqueira ainda estava acesa quando Jéssica virou para mim, com aquele sorriso gelado que eu nunca tinha visto antes, e disse na frente de todos os meus amigos: "Sabe de uma coisa, Tyler? Você sempre foi fraco demais para mim. O Marcos, e ele sempre foi mais homem que você." Silêncio total. O churrasco congelou. Meu melhor amigo, Derek, deixou a cerveja cair no chão. E foi aí que eu olhei pro tal primo dela e Marcos, e aquele cara que tinha aparecido do nada 3 semanas atrás no nosso círculo social. Ele não disse nada. Só me olhou com um sorriso de canto de boca. Eu poderia ter gritado. Poderia ter causado uma cena. Mas sabe o que eu fiz? Respirei fundo. Peguei minha jaqueta e disse apenas: "Tudo bem, Jace. Você vai ter exatamente o que quer." E saí. Mas o que ninguém ali sabia, e nem ela, nem o primo, nem ninguém, é que aquele churrasco não era só uma festa. Era o último evento que aconteceria naquela propriedade antes de eu executar o plano que eu tinha preparado há semanas. Porque enquanto Jéssica achava que estava me humilhando na frente dos meus amigos, ela não sabia que estava assinando sua própria sentença. Deixe eu voltar 3 anos atrás para você entender como tudo começou. Conheci Jessica Hartley em Portland, Oregon, num café na Southeast Division Street. Eu tinha 27 anos, trabalhava como analista de sistemas numa empresa de tecnologia mediana chamada TechCore Solutions. Ganhava bem, em cerca de $72.000 por ano e mais nada extravagante. Morava num apartamento alugado de 2 quartos em Belmont. Dirigia um Honda Civic 2015 e minha ideia de luxo era pedir comida tailandesa no sábado à noite. Jéssica era diferente de qualquer garota que eu já tinha conhecido. Linda, carismática, trabalhava como gerente de redes sociais numa agência de marketing boutique. Ela tinha aquela energia vibrante que iluminava qualquer ambiente. Na primeira conversa, ela me disse que adorava pessoas autênticas e que estava cansada de caras que só queriam ostentar. "Você é genuíno, Tyler," ela disse naquele primeiro encontro. "É isso que eu procuro." Nos primeiros 6 meses, foi perfeito. Jantares em casa, caminhadas no Forest Park, Netflix aos domingos. Eu me apaixonei de verdade. Ela dizia que amava minha simplicidade, que eu era um porto seguro depois de tantos relacionamentos tóxicos. Mas as coisas mudaram quando ela se mudou pro meu apartamento. Jéssica começou a fazer comentários sutis. "O Derek comprou um Audi novo. Você viu?" Ou a Sarah postou fotos das férias dela em Cabo. "Deve ser incrível ter dinheiro assim." Eu sempre ria e mudava de assunto. Dinheiro nunca foi minha prioridade. O que ela não sabia, e o que ninguém sabia, é que eu não era exatamente o que parecia. Meu avô, Thomas Shen, tinha vindo de Taiwan nos anos 70 e construído um império silencioso de propriedades comerciais no noroeste do Pacífico. Ele era dono de 17 edifícios comerciais entre Portland, Seattle e Spokane. Quando ele morreu em 2019, eu herdei tudo em um portfólio avaliado em aproximadamente $24 milhões. Mas meu avô me ensinou algo fundamental: riqueza silenciosa é poder. Riqueza barulhenta é fraqueza. Então eu mantive meu emprego, mantive meu carro, mantive minha vida simples. Os rendimentos dos aluguéis em cerca de $85.000 por mês iam direto para uma conta gerenciada por um fundo fiduciário que meu advogado, Richard Kellerman, administrava. Eu vivia apenas do meu salário. Por quê? Porque eu tinha visto demais amigos sendo destruídos por pessoas que só queriam seu dinheiro. Eu queria alguém que me amasse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Jéssica parecia ser essa pessoa. Por 2 anos inteiros. Tudo começou a desmoronar em fevereiro de 2024. Jéssica começou a sair mais. Drinks com o pessoal do trabalho, ela dizia. Voltava às 2 horas da manhã. Eu não era possessivo, então deixava pra lá. Confiança, né? Em março, ela começou a reclamar abertamente do nosso estilo de vida. "Tyler, a gente nunca faz nada de especial. Olha o Instagram da Melissa, ela e o namorado foram pra Tulum. E a gente pede Thai food e assiste The Office de novo." "Jace, eu gosto da nossa vida," eu respondi calmamente. "Mas se você quer viajar, a gente pode planejar algo." "Planejar?" Ela riu com desprezo. "Você sempre o planeja, mas nunca acontece nada." Aquilo me machucou, mas eu engoli. Talvez ela estivesse estressada com o trabalho. Em abril, ela pediu para usar meu cartão de crédito só uma vez para comprar umas roupas para uma apresentação de trabalho. Eu dei. Ela gastou $3.200 em lojas de grife. Quando eu questionei educadamente, ela explodiu. "Sério, Tyler? Você vai me questionar por
por $3.000. Você é tão mesquinho. Mesquinho. Essa palavra ficou na minha cabeça. Foi também em abril que Marcos apareceu pela primeira vez. Jéssica tinha organizado um churrasco no jardim compartilhado do nosso condomínio. Convidou nossos amigos Derek e sua namorada Emma, nossa vizinha Sarah, alguns colegas dela, e Marcos. Esse é meu primo Marcos, ela anunciou casualmente. Ele acabou de se mudar de Sacramento para Portland. Vai ficar um tempo por aqui procurando emprego. Marcos era o tipo de cara que você odeia instantaneamente. Alto, musculoso, aquele sorriso arrogante de quem acha que é melhor que todo mundo. Dirigia um Dodge Challenger preto e usava relógio Rolex. Quando apertamos as mãos, ele apertou forte demais. Aquela coisa alfa male ridícula. E aí, mano, ele disse: Jace falou muito de você. O cara do computador, né? Cara do computador. Legal. Durante o churrasco, percebi algo estranho. Jéssica ria alto demais das piadas dele. Tocava o braço dele com frequência. E Marcos a olhava de um jeito que não era de primo. Quando comentei isso com ela depois, ela me chamou de paranoico. Ele é meu primo, Tyler. Você tá ficando doente. Mas meu instinto gritava. Então eu fiz algo que nunca tinha feito. Comecei a prestar atenção. Nas semanas seguintes, Marcos virou presença constante. Ele passava para visitar 3, 4 vezes por semana. Sempre que eu chegava do trabalho, ele estava lá sentado no meu sofá, bebendo minha cerveja, rindo com Jéssica. O Marcos trouxe pizza, ela dizia, como se isso fosse normal. Comecei a notar outras coisas. O perfume dela mudou. Ela começou a ir na academia, coisa que nunca tinha feito antes. Comprou lingerie nova. Dizia que era para se sentir bem consigo mesma. Em maio, eles anunciaram que iam num almoço de família juntos. Eu não fui convidado. É coisa de família mesmo, Tyler. Vai ser chato, Jéssica disse. Chato, certo. Foi Derek quem confirmou minhas suspeitas. Numa quinta-feira à noite, ele me ligou. Cara, preciso te falar uma coisa. Vi a Jéssica hoje à tarde no Pearl District. Ela tava com aquele Marcos. E eles não pareciam primos, mano. Como assim? Eles estavam de mãos dadas. E quando entraram no restaurante, ele colocou a mão na cintura dela. Tipo, bem na cintura. Meu estômago afundou. Mas eu não disse nada pra Jéssica. Não ainda. Em vez disso, liguei pro Richard, meu advogado. Rich, preciso que você faça uma investigação completa. Jéssica Hartley e um cara chamado Marcos, e não sei o sobrenome ainda. Quero saber tudo. Relacionamento prévio, histórico financeiro, criminal, tudo. Richard não fez perguntas. Ele trabalha pra mim há 5 anos e conhece a dinâmica das minhas relações pessoais. Quanto tempo você tem? 2 semanas. Vou te mandar o relatório em 10 dias. Enquanto esperava, eu agia normal. Chegava em casa, jantava com Jéssica, assistia TV. Mas internamente, eu estava me preparando pra guerra. O relatório chegou numa terça-feira, via e-mail criptografado. E cara, era pior do que eu imaginava. O relatório de Richard tinha 47 páginas, mas só precisei ler as primeiras 5 para entender tudo. Marcos Delaney não era primo, obviamente, tinha 34 anos e um histórico impressionante de ser um completo lixo humano. Nascido em Fresno, Califórnia. 3 processos por dívidas não pagas totalizando $67 mil. 2 processos de pensão alimentícia atrasada. Sim, ele tinha 2 filhos que abandonou. Trabalhou em 6 empresas diferentes nos últimos 4 anos. Foi demitido de todas por conduta inadequada. E o melhor de tudo, ele tinha sido noivo de Jéssica de 2018 a 2020. Isso mesmo, ex-noivo, não primo. Segundo o relatório, eles terminaram porque Marcos foi pego traindo ela com 2 mulheres diferentes. Jéssica o expulsou de casa. Eles moravam juntos em Sacramento e bloqueou ele de tudo. Mas aparentemente, 5 meses atrás, Marcos entrou em contato de novo. Mensagens de texto, demais no Instagram. E Jéssica respondeu. O relatório incluía screenshots que o investigador particular conseguiu através de, e vamos dizer, fontes criativas. Mensagens entre eles. Marcos, 3 meses atrás, baby, eu mudei. Sei que estraguei tudo, mas você é a única que eu sempre amei. Jéssica e Marcos, eu tô com outra pessoa agora. Marcos, ele te faz feliz? De verdade? Ou ele é só seguro? Jéssica, não é justo você voltar agora. Marcos, então me deixa provar. Só uma chance. Eu tô diferente. E aparentemente, Jéssica deu a chance, mas não terminou comigo. Por quê? A resposta veio na página 23 do relatório. Marcos estava completamente quebrado. Devia dinheiro para agiotas. Tinha sido despejado do apartamento dele. Ele não tinha nada. E Jéssica tinha descoberto sobre minha herança. Não sei como. Talvez algum comentário descuidado. Talvez ela tenha fuçado meus documentos. Mas ela sabia. E estava planejando algo. Havia um registro de chamadas entre Jéssica e um advogado de direito de família. O investigador conseguiu o nome, Patricia Drummond.
especialista em divisão de bens em união estável. União estável. Ela estava me preparando para um processo. Nos últimos 8 estados dos Estados Unidos, incluindo Oregon, se você mora com alguém por tempo suficiente pode provar união estável. Você tem direito a partilhar bens. Jéssica estava comigo há 3 anos. Morava no meu apartamento há 2. Ela achava que podia ficar com metade de tudo. O plano deles era simples: continuar me sangrando emocionalmente até eu terminar com ela ou até ela conseguir provocar uma separação onde ela parecesse a vítima. Depois, processar por união estável e sair com milhões. Mas eles não sabiam de uma coisa crucial. O apartamento onde morávamos, eu não era dono. Era alugado mesmo. Meu nome estava no contrato, mas era só isso. Minhas verdadeiras propriedades e os 17 prédios comerciais, as contas bancárias, os investimentos e tudo estava em nome do fundo fiduciário Shen State Holdings, LLC. Não no meu nome pessoal. Meu avô tinha sido um gênio. A estrutura legal era a prova de balas. Mesmo se Jéssica conseguisse provar união estável, ela só poderia reivindicar bens adquiridos durante o relacionamento em meu nome. E oficialmente, eu não tinha nada além do meu salário e um Honda Civic. Mas ela não sabia disso. E eu ia usar essa ignorância contra ela. Depois de ler o relatório, eu não fiquei com raiva. Fiquei frio. Calculista. Liguei pro Richard. Preciso que você prepare 3 coisas. Fala. Primeiro, documentação completa provando que Jéssica não tem direito legal a nenhum dos meus bens. Segundo, eu quero uma ordem de despejo preparada pro apartamento e com 5 dias de antecedência. Terceiro, compile todas as evidências de infidelidade e fraude. Tyler, pra que a ordem de despejo? Você é o locatário. Exatamente. E o contrato diz que eu posso remover ocupantes não autorizados com notificação de 5 dias. Jéssica nunca assinou nada. Ela é tecnicamente uma convidada de longo prazo. Richard riu. Você aprendeu bem com seu avô. Ele ensinou os melhores. Nos 5 dias seguintes, agi perfeitamente normal. Até melhorei. Comprei flores pra Jéssica. Fiz jantar. Ela ficou surpresa, mas aceitou tudo com aquele sorriso falso. Marcos continuava aparecendo. Eu até fui legal com ele. E aí, Marcos? Conseguiu alguma entrevista de emprego? Ah, tô no processo. Mano, essas coisas levam tempo. Claro que leva. Especialmente quando você não tá realmente procurando. Foi Jéssica quem sugeriu o churrasco. Tyler, que tal a gente faz um churrasco grande? Chama todo mundo. Vai ser divertido. Eu sorri. Ótima ideia, baby. Vamos fazer no sábado. Ela não sabia, mas aquele sábado seria o último dia dela vivendo na minha sombra. Na sexta-feira à noite, Richard entregou todos os documentos, ordem de despejo e evidências de infidelidade, proteção legal total. Sábado de manhã, acordei cedo e fui na casa do Derek. Cara, preciso que você confie em mim hoje. Vai acontecer algo no churrasco. E eu preciso que você seja testemunha. Derek me olhou sério. O que você vai fazer? Justiça. Ele não perguntou mais nada, só acenou. O churrasco começou às 3 da tarde. Jéssica tinha convidado umas 15 pessoas e nossos amigos, vizinhos, colegas dela do trabalho. Marcos, obviamente, estava lá desde o meio-dia ajudando a preparar. Eu trouxe carne premium e picanha, costela, linguiça artesanal. Comprei cerveja craft. Cara, queria que tudo fosse perfeito, porque ia ser o último evento que Jéssica desfrutaria na minha vida. Durante as primeiras 2 horas, tudo correu normalmente. Gente rindo, comendo, bebendo. Eu fiquei na churrasqueira, fazendo meu papel de anfitrião perfeito. Mas eu notava Jéssica e Marcos trocando olhares. Ela tocando a mão dele acidentalmente. Ele sussurrando algo no ouvido dela. Às 5h30 da tarde, ela se excedeu. Eu tinha acabado de servir a costela quando ouvi Jéssica rindo alto perto da mesa de drinks. Ela tava falando com Sarah e 2 amigas dela do trabalho. Sério, meninas, às vezes eu me pergunto se escolhi o cara certo, sabe? Ela disse, olhando na minha direção. Tipo, segurança é bom, mas e aí? Cadê a paixão? As amigas dela riram desconfortavelmente. Marcos se aproximou, colocando a mão na cintura dela, na frente de todo mundo. Paixão é importante mesmo, ele disse, olhando diretamente pra mim. Silêncio. Derek largou o copo. Emma olhou pra mim com pena. Sarah simplesmente saiu de perto. Foi quando Jéssica virou pra mim e disse, sabe de uma coisa, Tyler? Você sempre foi fraco demais pra mim. O Marcos, e ele sempre foi mais homem que você. Boom. Ali estava, na frente de todos. Eu poderia ter explodido, gritado, causado uma cena épica. Mas lembro que meu avô sempre dizia, homens fracos gritam, homens fortes executam. Então eu respirei fundo, coloquei minha cerveja na mesa e disse com calma absoluta, tudo bem, Jéssica. Ela piscou, confusa. Esperava uma reação diferente. Peguei minha jaqueta, que estava pendurada na cadeira, e tirei um envelope manila de dentro. Já que a gente tá deixando tudo claro, acho que é hora de eu
também ser transparente. Entreguei o envelope para ela. Abre. Jéssica pegou com mãos trêmulas. Marcos se aproximou, curioso. Ela abriu e tirou os documentos. Começou a ler, e a cor sumiu do rosto dela. O que é isso? É uma notificação legal de despejo. Você tem 72 horas para sair do apartamento. Segundo a cláusula 7b do contrato de aluguel, eu como locatário principal tenho o direito de remover ocupantes não autorizados com notificação de 5 dias. Você recebeu essa notificação na segunda-feira passada, via correio registrado. Hoje é sábado. Seu prazo termina terça-feira às 23h59. Jéssica ficou branca. Tyler, você não pode. Posso sim, e já foi aprovado pelo proprietário. Eu apontei pro segundo documento. Essa é a aprovação dele, assinada e autenticada. Marcos pegou os papéis da mão dela. Cara, você tá de brincadeira. Ela mora aí há 2 anos. Como convidada, eu corrigi. Ela nunca assinou o contrato de aluguel. Tecnicamente, ela nunca teve direitos de ocupação legal. Virei pro grupo. Todo mundo tava em silêncio absoluto, assistindo. E já que a gente tá revelando verdades, eu continuei, tirando meu celular. Marcos, você quer contar pra todo mundo quem você realmente é? Ou eu conto? Ele ficou tenso. Do que você tá falando? Marcos Delaney, ex-noivo da Jéssica. Terminaram em 2020 depois que você traiu ela com 2 mulheres. Atualmente devendo $67 mil em dívidas diversas e $31 mil em pensão alimentícia pros 2 filhos que você abandonou. Eu mostrei o celular. Tem o relatório completo aqui, com fotos. Jéssica soltou um som estrangulado. Tyler, eu posso explicar. Deixa eu adivinhar. Eu interrompi, minha voz ainda calma. Vocês voltaram há alguns meses. Marcos tá quebrado. Precisa de dinheiro. Você descobriu que eu tenho, e bem, você acha que descobriu que eu tenho dinheiro. Então o plano era me manter na linha, me fazer terminar com você ou te dar motivo para terminar comigo, e depois processar por união estável. Acertei. Silêncio mortal. Só tem um problema, eu continuei. União estável só te dá direito a bens adquiridos durante o relacionamento que estão no meu nome. E adivinha? Eu não tenho nada no meu nome. O apartamento é alugado. O carro é financiado. Meu salário vai pro aluguel e contas. Você acha que vai pegar o quê? Minha coleção de Blu-rays. Jéssica começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Você me enganou. Eu ri. Genuinamente ri. Eu te enganei, Jéssica. Você tava literalmente transando com seu ex nas minhas costas, planejando me processar. E eu que te enganei? Marcos deu um passo à frente, agressivo. Cara, você não fala assim com ela. Derek surgiu do nada, colocando-se entre nós. Acho melhor você dar um passo pra trás. Campeão. Emma puxou o celular. Eu tô gravando isso tudo, a propósito. Só pra constar. Marcos parou. Foi então que eu soltei a bomba final. Ah, e Jéssica? Aquela consulta que você teve com a Patrícia Drummond, advogada de família? Ela me ligou semana passada. Aparentemente, ela te consultou não sabendo que o Shane State Holdings, o fundo que você achou que eu possuo, é um dos clientes corporativos dela. Conflito de interesse massivo. Ela não pode te representar. E por ética profissional, ela me informou sobre a consulta. Jéssica caiu de joelhos. Literalmente. Tyler, por favor, e a gente pode conversar. Não, eu disse simplesmente. Você tem 72 horas. Terça-feira à meia-noite. Depois disso, o xerife vai te escoltar pra fora. Suas coisas vão pro depósito municipal. Você paga pra recuperar ou eles leiloam. Olhei pra Marcos. E você? Nunca mais apareça perto de mim. Nunca. Porque eu tenho contato direto com o Departamento de Pensão Alimentícia do Estado da Califórnia. E eles adorariam saber seu endereço atual aqui em Portland. Marcos ficou pálido. Eu me virei pro grupo. Pessoal, desculpa pelo drama. A comida tá ótima. A cerveja tá gelada. Aproveitem. Eu vou pra casa do Derek. E saí. Derek veio logo atrás. Quando entramos no carro dele, ele me olhou. Cara, você é frio pra caralho. Aprendi com o melhor, eu disse. As 72 horas seguintes foram insatisfatórias. Jéssica tentou ligar 47 vezes. Mandou 89 mensagens de texto. Bloqueei tudo. Ela apareceu no meu trabalho na segunda-feira. Segurança removeu. Marcos tentou me ameaçar via Instagram. Enviei os prints pro advogado dele no caso da pensão alimentícia na Califórnia. Na terça de manhã, ele deletou todas as redes sociais. Terça-feira, 23h30, eu e Derek fomos pro apartamento com um oficial do xerife. Jéssica tinha levado a maioria das coisas dela, mas deixou o apartamento um lixo. Roupas espalhadas, pratos sujos, até quebrou um espelho. Documentação fotográfica completa. O oficial disse: você pode processá-la por danos. Não precisa, eu disse. Só quero ela fora da minha vida. Às 23h59, oficialmente, Jéssica Hartley não morava mais comigo. Nos dias seguintes,
seguintes, descobri através de amigos em comum o que aconteceu com eles. Jéssica voltou para a casa da mãe em Beaverton. Perdeu o emprego na agência de marketing. Aparentemente, teve um colapso emocional no escritório. Última vez que eu vi, estava trabalhando como barista num Starbucks. Marcos voltou para a Califórnia, mas não ficou muito tempo livre. O estado da Califórnia o encontrou. Prisão por falta de pagamento de pensão. 3 meses na cadeia. Derek me mostrou o post no Facebook da Jéssica um mês depois. Era uma foto dela chorando com uma legenda enorme sobre homens narcisistas que usam dinheiro para controlar mulheres. Eu nem me dei ao trabalho de responder. 6 semanas depois do churrasco, eu estava jantando com Richard no Ringside Shows, comemorando o fechamento de mais um contrato comercial em um novo prédio em Tacoma que adicionou o cifrão 2,3 milhões ao portfólio. Meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me disse para atender. Tyler, era a Jéssica. Voz embargada. Como você conseguiu esse número? Eu pedi para Sarah. Tyler, eu preciso falar com você. Não há nada para falar. Por favor, só 5 minutos. Eu preciso te pedir desculpas de verdade. Suspirei. Você tem 2 minutos. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Marcos me manipulou, me fez acreditar que você não era suficiente. Mas ele tava só usando eu para chegar em você. Pro seu dinheiro. E quando descobriu que não ia ter dinheiro, ele me abandonou também. Que surpresa, eu disse, sem emoção. Tyler, eu sei que não mereço, mas você pode me perdoar? A gente pode tentar de novo? Eu ri. Não um riso maldoso, só e vazio. Jéssica, deixa eu te explicar uma coisa. Perdão não é algo que você merece. Perdão é algo que alguém escolhe dar. E eu escolho não dar. Tyler, você teve 3 anos comigo. 3 anos de um cara que te tratava bem, que te respeitava, que nunca te traiu. E você jogou tudo fora por um ex-tóxico porque você achou que eu não era homem suficiente. Então não, Jéssica. Você vai ter que viver com essa escolha. Eu tô perdida, Tyler. Eu não tenho nada. E isso não é mais problema meu. Boa sorte com tudo. Desliguei. Richard levantou o copo pro velho Thomas. Ele ia estar orgulhoso. Brindamos. Hoje é dezembro de 2024. 6 meses depois do churrasco. Continuo morando em Portland. Ainda dirijo o Honda. Ainda trabalho na TechCore. Embora agora eu seja gerente sênior. Ainda visto roupas simples, como em restaurantes modestos. Vivo minha vida normal. Mas aqui está o que mudou. Vendi 2 dos prédios comerciais e reinvesti em um projeto de desenvolvimento sustentável em Eugene. Valor do portfólio agora, 31 milhões de dólares. Conheci alguém novo. Ela se chama Raquel. É professora de ensino fundamental. Dirige um Subaru velho. Acha que jantar extravagante é ir no Olive Garden. Ela não sabe sobre o dinheiro. Ainda não. Mas dessa vez, eu vou contar. Eventualmente. Porque Raquel me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E eu sei disso porque ela me viu no meu pior dia na semana do colapso com Jéssica e ficou. Derek continua sendo meu melhor amigo. A gente joga basquete toda quinta. Quanto a Jéssica e Marcos, bloqueei eles em tudo. Não sei onde estão, não me importo. Tem uma frase que meu avô costumava dizer em mandarim, a vingança é um prato melhor servido frio. Ele estava certo. Não foi sobre gritar, brigar ou causar uma cena. Foi sobre esperar, planejar e executar com precisão cirúrgica. Jéssica queria um homem forte. Ela não sabia o que era força. Força não é músculos ou atitude agressiva. Força é controle, é a paciência, é saber exatamente quando agir e quando recuar. E quando você age, você não deixa espaço para erro. Eu dei a Jéssica exatamente o que ela pediu, liberdade para ficar com o homem de verdade. E ela descobriu, tarde demais, que o homem de verdade estava bem na frente dela o tempo todo. Só que agora, ela nunca mais vai ter a chance de descobrir quem eu realmente sou. E honestamente, eu tô em paz com isso. Porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir alguém, é viver tão bem sem eles que eles percebem tarde demais no que perderam. E cara, Jéssica perdeu muito.